Estamos começando o nosso último programa fazendo a retrospectiva das edições impressas do jornal Ponto de Vista. Nas edições anteriores, nos programas anteriores, né, falamos desde o número 0, que foi contando a história do Carnaval de Cordeiro, e até hoje já foram 28 edições, sendo que a primeira nós batizamos como o número 0. Helênio, estamos chegando, né, no final dessa retrospectiva, lembramos de muitas coisas, muitas matérias e assuntos paralelos que essas matérias nos levou, e foi assim com muito prazer ter tido você aqui na companhia para a gente estar debatendo e relembrando essas edições. Lembrando que, a partir de semana que vem, você terá inúmeros convidados aqui no seu programa Ponto de Vista e ainda apresentando muitos documentários para que a nossa audiência assista esta programação cultural que você apresenta aqui no canal Eduque. Então vamos lá, fechando essa programação especial da sua retrospectiva dos jornais. Agora é a edição de setembro de 2017. Recente. Sim, a edição número 25. 25. Onde a gente deu aqui a matéria de capa sobre a antiga fazenda Rancharia do Norte, que é a atual fazenda dos Padres, aqui em Monerá, onde foi a primeira fazenda da família Monerá, do François Xavier com seus filhos, onde eles, no início da década de 1830, eles começaram a formação dessa fazenda. Lembrando que é um local onde todos os ciclistas que vão para Monerá, todo mundo que passa para Monerá, passa lá na porta, né? Com certeza. Hoje é a fazenda de São José dos Oblatos, né, que pertence à Ordem de Jesus dos Oblatos, que foi fundado por Januário Balesteros. Aí, saiu, pô! E que tem até um fato assim curioso. Esse Januário Balesteros, antes da gente entrar na história dos Monerás, propriamente dito, esse Januário Balesteros, depois que ele comprou aqui a fazenda, que já tinha o nome de Rosa dos Ventos, né, depois que a família Monerá vendeu, o sobrinho dele, Jorge Balesteros, esteve aqui na região, no caso morando na fazenda em Monerá, e ele foi muito amigo do Raimundo Bandeira Vogan. Que Raimundo Bandeira Vogan, ele foi um agregado à família Monerá no início do século XX, que ele veio para a região, ele era um engenheiro, e ele veio para a região para a construção de algumas usinas hidrelétricas, né, represas para geração de energia elétrica. E ele acabou casando com uma Monerá, Maria José, e ele foi herdeiro ele com a esposa, eles foram herdeiros, né, dessa fazenda Rancharia do Norte. E Paulista, então vamos emendar aí. Então a família Monerá é suíça. Isso, a família Monerá, né, como aquele monte de mais de 216, em torno de 216 famílias suíças que vieram para o Brasil em 1819, porque, no caso, a Suíça estava passando assim, por um grande problema político, econômico, em função da falta de comida para a população. Você vê, né, é difícil a gente imaginar um país como a Suíça, mas que há 200 anos atrás vivia uma situação assim, muito delicada. Muitas pessoas morrendo de fome por falta de comida. E para você ver uma coisa, Helênio, um dos motivos que fez com que a agricultura na Suíça, não só na Suíça, mas como assim no norte europeu, ficasse ruim,
foi um vulcão que entrou em erupção em 1815, 1816, que levantou muitas partículas, né, das larvas assim na atmosfera, e que provocou a queda da agricultura no norte da Europa. Isso, de repente, no caso, começou a dificultar a produção de alimentos. Verdade, interessante. Esse vulcão chegou a afetar até mesmo os Estados Unidos. Diz que foi assim a maior tragédia em relação ao vulcão, mais do que até o Vesúvio, que teve na Itália, né, lá nos anos 70, no ano 100 da era cristã. Verdade. Que coisa interessante. Daí, no caso, o governo brasileiro, que estava querendo até clarear a população, porque havia um certo receio da corte brasileira que acontecesse no Brasil o mesmo que tinha acontecido no Haiti, no final de 1700, onde houve uma revolução e que os negros que eram escravizados tomaram o poder. Aí tomaram conta das terras. Tomaram conta das terras no Haiti. E a população do Brasil, no início de 1800, a população de africanos escravizados era muito grande. Muito grande. Muito grande. Verdade. E se houvesse, de repente, uma liderança nesse sentido, poderia até acontecer o mesmo. Verdade. Então, daí o governo, né, brasileiro, através do Dom João VI, fez um acordo com o governo suíço para ocupar aí, deu as terras aqui. Para que 100 famílias inicialmente suíças viessem para o Brasil e que iniciasse aquele núcleo ali, onde hoje é Friburgo, e que na época era a Fazenda do Morro Queimado. Você viu o nome, hein? E Fazenda do Morro Queimado. Né? Rádio Relógio, lembra do Rádio Relógio, que só vinha sempre com umas informações? Quando a gente está chegando em Friburgo, aquele morro atrás do Colégio Anchieta, ele é escuro. É escuro. Em função do minério, daquela pedra, aquilo. Então dava a impressão de que era um morro queimado. Queimado, muito bem, que fica escuro. Boa. Lembrando que lá atrás, Nova Friburgo, se você olhar dentro, né, os geólogos falam que aquilo ali é uma cratera de vulcão, né? Né? Porque é o entorno das pedreiras que tem em volta do entorno da cidade de Nova Friburgo, demonstra claramente que é uma boca de vulcão ali, o centro de Friburgo, onde passa o rio e tudo. Isso aí, quando eu jogava lá no Friburguense, o pessoal já falava isso. Então, de repente, interessante, porque você é uma vê pedra vulcânica até isso, que é em torno ali, né? Porque o que dá um conceito... Aqui, nós temos poucas pedreiras, né? Que é um indício de vulcão, né? Pela quantidade né, que realmente se transforma essa situação, igual que tem ali em Manel de Moraes. Como é que surge uma pedra gigante daquele ali do meio do nada? Então, lá atrás, milênios atrás, deve ter tido alguma situação ali que fomentou o levante daquela pedra, porque ali tem uma pedra exuberante. Aquilo ali é uma coisa de louco, né? Vamos falar a verdade, hein? Aquilo ali é um cenário mesmo paradisíaco. Que também o Rio de Janeiro, essa situação. Mas Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis se caracteriza por isso, por muitas áreas rochosas, né? E eles fomentam isso, né? Que ali realmente, muito tempo lá atrás, área vulcanosa, né? Que fala, né? Agora vulcânica, não sei como é que é o nome agora. Agora troquei vulcanosa ou vulcânica. Agora fiquei... Mas se fez entender. Mas essa situação aí das famílias ocupando aqui essa área, da família Monerá, principalmente aqui, tem um grande número de familiares que ainda ocupam as cidades aqui. Sim, mas né, só para a gente terminar aqui, para entender, apesar que quem assistiu o documentário que nós passamos maravilhoso, a semana passada, por falar nisso, maravilhoso. As pessoas já deram para que tivesse assim uma ideia do como foi
e o que representou essa imigração aqui para Friburgo, quanto representou não só para Friburgo, como para a região e também para o Brasil. Mas, no caso, vamos dizer, mais de 2.000 pessoas partiram da Suíça aqui para o Brasil. Isso em 1819. E sendo que teve um problema de logística, porque inicialmente seriam 100 famílias que viriam para o Brasil, mas acabou vindo 216. Então, o número de pessoas que embarcaram para cá teve um aumento muito grande, fora do controle até do governo brasileiro, porque eles que estavam financiando o transporte, a vinda dessas famílias para cá, a alimentação dessas famílias durante a viagem e até mesmo, tipo, um salário durante os primeiros meses deles aqui no Brasil. E antes que partisse o primeiro navio da Suíça, na verdade, partindo do porto um porto na Holanda para cá, algumas famílias ficaram até 3 meses à espera do embarque e vivendo ali de uma situação assim insalubre. Muitos desses suíços que estavam esperando o embarque morreram ainda na Holanda, ainda na Europa, antes de vir para cá. Tá, tudo bem. E uma outra quantidade também morreu durante a viagem, que foi feita em 8 navios da Holanda para cá, sendo que eles saíram em datas assim alternadas. Sim. E alguns desses navios, eles fizeram uma viagem tranquila, fizeram uma viagem rápida. Mas muitos deles teve problemas com tempestades, quebra de mastros durante a viagem, o que acabou atrasando né, a chegada deles aqui. Ah, muito interessante essa aí, Paulista. Então, e vamos dizer, mais temos para adiantar então, e finalizar, né, falando aqui da família Monerá, quando eles chegaram em Friburgo, não tinha, assim, de repente, assim, um trabalho adequado para todos eles, mesmo porque a terra não era tão produtiva, porque era uma terra muito pedregosa. Então, não dava para começar, assim, o cultivo, né, de fazer o cultivo agrícola na situação. O que provocou que muitas famílias acabassem descendo em direção a Cantagalo, que estava começando o auge do café, a era do café aqui na região. E, inicialmente, o François Xavier, o patriarca da família Monerá, ele conseguiu uma autorização para ele comercializar carne e toucinho em Nova Friburgo, onde passava assim a trilha dos tropeiros aqui da região, levando, através de tropas de mulas, de burros, o café produzido na região até Porto das Caixas, para depois ser embarcado para o Rio, e do Rio uma parte ser beneficiada aqui no Brasil e outra parte ser exportada. Tá. E esse contato da família Monerá com os tropeiros levantou a vontade, o olhar empreendedor até dos filhos do François Xavier, para que eles começassem também no trabalho como tropeiros. Então, a fortuna da família Monerá iniciou justamente com as tropas de mulas. Ah, interessante. Fazendo o transporte, ou seja, era como se fosse o caminhão hoje, sim. Como foi o trem, que depois veio a substituir justamente... Transportadora Monerá, leve sua carga no lombo dos nossos animais. Interessante. Café. Então, só a carga. Café, o que for, também tinha esses lombos, essas coisas todas de animais. E o legal, que eles, né, fazendo essas viagens, então eles viam no Rio, lá onde hoje é o Campo de Santana, que funcionava tipo uma feira,
eles acabavam comprando mais os animais que estavam adoentados, estavam magros, que tinham assim que tinham um custo mais baixo, e trazia para cá para engordar e depois retornar com eles e vender para lá. Muito bom. E quando eles chegaram, onde hoje é a fazenda dos padres em Monerá, tudo aquilo era mata virgem. Certo. E eles começaram um trabalho manual para preparar o pasto para ter esses animais e depois para o plantio também do café. Beleza. Diz que com o tempo, esses primeiros Monerás, eles não conseguiam nem mesmo cumprimentar uma outra pessoa, porque a mão estava toda calejada daquele trabalho manual, daquele trabalho forçado. Porque aquele negócio, a principal fonte da riqueza da família Monerá, como de muitas outras dessas famílias, foi o trabalho. E o trabalho incansável. Beleza. Em função em desejo de que tivessem uma vida bem melhor do que aquela que eles haviam deixado lá para trás na Suíça. Boa. Vamos lá, temos mais alguma coisa aí nesse? Aqui a gente vai falar rapidinho, sobre a família Massaúde. Do Jorge Humberto. Do nosso amigo Jorge Humberto. Seu Massaúde. Do Julinho, seu Massaúde, que no caso começamos assim a história falando sobre o seu Massaúde João, que era o avô do Jorge Humberto, que era natural de Beirute, veio com a esposa aqui para o Brasil, a dona Antônia, Maria Antônia. Eles vieram para cá, de repente, quase que nessa mesma luta que os suíços vieram para cá, só que um pouco diferente, que o Líbano não estava passando por tanta desgraça como foi o caso da Suíça. Mas, de repente, naquela de tentar uma vida melhor fora do Líbano, e muitos libaneses vieram para o Brasil justamente no final do século XIX, início do século XX, e seu Massaúde João foi um deles que veio inicialmente para Carangola, aqui no estado de Minas, depois chegou até Cordeiro e tem essa história legal que a gente conseguiu pesquisar e que até hoje tem ali a dona Yolanda quase em frente ao posto Excel, ali indo para o Rodolfo. Ela mora ali, é a única filha da família, que ainda está viva, e ela mora ali na casa em que foi construída pelo seu pai, o seu Massaúde João. E ali ele tinha o comércio um mercadinho, um mercado um açougue que vendia principalmente carne de porco e uma lojinha de roupas. Que coisa maravilhosa, rapaz. Maravilha. Outro tabloide, outro jornal seu aí. Bom, agora a gente fala aqui já de fevereiro de 18, início desse ano. Já chegamos esse ano, graças a Deus. E inclusive completando Você está rindo, hein? Não rindo, porque é acostumado com as datas centenárias. Eu ia falar de 12 anos do jornal, eu ia falar 100. Então. Mas essa edição, inclusive, completando 12 anos do nosso jornal Ponto de Vista, e falamos aqui, temos na capa sobre o aniversário de 120 anos da loja maçônica Pátria e Família, daqui de Cordeiro, e dividindo também a capa uma foto de uma folia de reis, no encontro de folia de reis de Cantagalo, que foi realizado em dezembro, e onde abriu o circuito serrano de folia de reis. Helene, eu quero assim frisar que nós, aqui do Ponto de Vista, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a essa tradição da folia de reis, no sentido do que
é uma tradição em que as pessoas humildes que acabam se manifestando a sua fé através dos 3 Reis Magos. Nós temos que aplaudir, enaltecer, valorizar principalmente os municípios de Cantagalo, Duas Barras, Bom Jardim e Macuco, que fazem questão de manter a tradição dos encontros de folias de reis aqui na nossa região, como Nova Friburgo também, porque aquele negócio é uma manifestação de fé das pessoas simples. E, infelizmente, a gente nota aqui em Cordeiro um descaso muito grande com essa tradição religiosa, muito mais religiosa do que folclórica. Já vem alguns anos que não está tendo assim essa realização desse encontro. Por ironia do destino, falaram que esse ano o encontro de Cordeiro seria no dia 1º de abril, e pela data a gente já tem uma ideia, né, o que aconteceu. Rapaz. Então vamos enaltecer, agradecer a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação desses municípios em que não deixam essa tradição morrer. Muito bom. Vamos ficar calmo, porque 1º de abril, meu amigo, é brincadeira, né? É brincadeira, poxa. Isso aí. Vamos lá, e fechando aí. Bom, agora a última edição. A última edição foi quando? Esse ano? Foi em maio desse ano, a edição número 27. A capa? E a capa, os 200 anos da colonização da colônia suíça no Brasil. Você contou a história. Em que, nessa edição, a gente reuniu as matérias que haviam sido feitas já em edições anteriores falando sobre famílias suíças, como a família Lengruber, do Paulo Lengruber, a família Monerá, a família... a fazenda, sobre a fazenda Rancharia do Norte, também, da família Monerá. Me tira uma dúvida agora que você sabe. O senhor Roberto Lutherbach é alemão ou suíço? Suíço também. Lutherbach Lutherbach é suíço? Também suíço. E uma curiosidade, o pessoal diz que todo Lutherbach é Monerá, mas nem todo Monerá é Lutherbach. Por quê? Por quê? A família Monerá e a família Lutherbach, eles vieram no mesmo navio que partiu, né, da Holanda para o Brasil em 1819. O patriarca da família Lutherbach, ele morreu no início da viagem, quando eles estavam saindo da Europa. Então veio a família Lutherbach, né, nesse mesmo navio, sendo que daí ficou a cargo da matriarca da família Lutherbach a tocar o projeto de descobrimento, vamos dizer, da Terra Prometida. E a família tinha um membro, né, o mais velho, eu teria que pesquisar aqui, rebuscar, mas o filho mais velho da família Lutherbach, ele casou com a moça membro da família Monerá, e ali que começou toda a família Lutherbach, as descendências da família Lutherbach aqui no Brasil, ou seja, foi no caso um Lutherbach casado com uma Monerá. Eu, né, queria até aproveitar e pedir desculpas, que às vezes alguns nomes acabam assim falhando, porque são tantas informações, são tantos nomes, que a gente, de uma certa forma, acaba embaralhando. E Dona Heloísa é Monerá, não, né? Dona Heloísa, ela era, no caso, da família Leite, e que ela é uma agregada à família Monerá Lutherbach pelo casamento
Com o seu Roberto. Poxa, eu estou sabendo, eu sou amigo da dona Luísa há tanto tempo. Para mim ela era Monerá, então era Leite. Ela é Leite. Ah, bacana. É muita coisa, são muitas famílias. Não, e são muitas histórias, e o legal, Helênio, que são histórias assim envolventes. O Renato, ele fala que, vamos dizer, só a história da família Monerá valeria uma minissérie na Globo. Dá certo mesmo. Porque vamos dizer que são histórias bonitas, histórias assim, ricas de detalhes, e que diz a nós que não somos suíços, diz respeito a nós também, como você, né, a sua origem libanesa, né? Não, você é sírio. Só que as pessoas confundem. O meu sobrenome é Sali, que eles falam pensando que é Salim. Não sou nada do Líbano, não. E Sali, S-A-L-L-Y, é americano, é Sally. Porque 2 missionários americanos trouxeram para o país, para o Brasil, o meu bisavô. Não, o meu avô, que é o pai do meu pai, seu Antônio, que aqui ficou batizado, porque ele era da família Zob, mas ele saiu da Primeira Guerra, veio e os missionários trouxeram os sírios para o país, que tinha conflito trouxeram os missionários, esses refugiados, para aqui o país, e o meu avô, para permanecer aqui no país, teve que trocar o nome, o sobrenome. Então, eles adotaram como se fosse o meu avô, e colocaram o sobrenome deles aqui, 2 missionários americanos. Mas nós somos da família Zob. Então, Paulista, essa situação aí desse contingente dessas famílias que colonizaram o nosso país, essa riqueza aí das famílias suíças e também dos sírios, libaneses. São Paulo tem muito libanês, né, rapaz? Por isso que o comércio é gigantesco lá também, né? São Paulo é a cidade em que tem, assim, imigrantes, né, de toda parte do mundo. A segunda cidade no mundo com o maior número de italianos e descendentes de italianos depois de Milão, na Itália, é São Paulo. É mesmo? A segunda... Mais que lá no mais do que Nova Roma. Ué. A segunda cidade com maior número de japoneses e descendentes de japoneses no mundo, depois de Tóquio, é São Paulo. São Paulo é. E isso vai em relação assim a muitas etnias, né? Muitas. Mas São Paulo tem muito assim um comércio, fortaleceu também os libaneses, né? A produção. São Paulo não tem muito alemão, não. Já tem pouco, talvez dificultado justamente em função da participação da Alemanha nas 2 guerras e sendo contrário aos aliados. Pois é, mas os japoneses vieram, né? Também. Mas em outra situação. Em outra situação. Em né? outro sentido. Porque eu vou pegar Fernandópolis, lá onde eu joguei futebol, lá no interior de São Paulo. Japonês, italiano e nordestino. Também em São Paulo tem bastante nordestino, não é verdade essa? O pessoal desce, todo mundo, ninguém para aqui no Rio de Janeiro, é tudo para São Paulo. Muito emprego, né? Eles trabalham muito, né? Mas italiano e japonês, olha, o interior de São Paulo tem bastante mesmo. Espanhóis. É verdade. Mas eu conheço muito italiano e japonês. Fernandópolis, as 2 empresas gigantes lá, Aracá, que é o Alcoeste, são dos japoneses. Nossa, coisa gigante, família assim, são centenas. E, Helênio, de repente, né, essas matérias a respeito da vinda dos colonos suíços aqui para o Brasil, essa deixa, né, esse link que a gente acabou falando assim a respeito dessas outros países, né, que a população acabaram vindo para o Brasil, não deixa de ser um assunto interessante, porque você vê, o Brasil foi e é um dos países que mais recebe imigrantes no mundo.
a história do Brasil, de 1800 para cá, está muito ligado, vamos dizer, a esse ponto assim de receber imigrantes. E é o tipo da coisa que a gente tem que estar valorizando esse passado, né, do Brasil nesse sentido. Verdade. E até mesmo aquele negócio, muito respeito com essas novas gerações de imigrantes que estão vindo para o Brasil, como vão dizer, muitos africanos, né, muitos aqui da América Latina, e principalmente, né, agora os venezuelanos, em função do problema que eles passam em relação à economia da Venezuela. Então, vamos dizer, a gente tem que deixar de lado um certo preconceito, um certo protecionismo, a xenofobia e aquele negócio. O Brasil sempre teve por tradição receber bem os imigrantes. E temos que continuar com essa tradição, porque são pessoas que, ao longo da história, ajudaram a enriquecer a história do Brasil, e eu tenho certeza que essa nova geração, muitos estarão ajudando a enriquecer a história do Brasil daqui para frente. Porque você vê uma coisa, muitos dessas pessoas que vêm para cá não são pessoas desqualificadas dos seus países de origem, são advogados, são engenheiros, são médicos, pessoas que por um destino ruim assim nos países de origem, eles escolheram o Brasil para recomeçar a vida, justamente por esse passado de saber acolher o estrangeiro que o Brasil tem há muito tempo. Então eu vou te pedir uma seguinte, que você vai trazer aqui para realizar os próximos programas uma ótima quantidade de convidados. Mas converse com o seu Gilson que eu não quero falar sobre as famílias aqui da região cordeirense, né, e cantagalense e os outros municípios, porque tem alemão, tem suíço, tem de tudo quanto é lugar do mundo, gente aqui também, né, Paulinho? Uhum. Então ele é uma pessoa qualificada, assim como você, para falar a respeito das famílias que ocupam aqui a nossa região. Paulista. Mas não só ele, Helene, né? O não, seu Gilson. Falando, não, eu sei. Tá. Mas até nesse sentido, também o doutor, né, psiquiatra, escritor, jornalista, historiador, Henrique Bon, Opa. que também tem um conhecimento muito vasto, não só no sentido das famílias suíças, como ele é de origem suíça, mas ele tem um conhecimento muito grande nesse sentido assim das famílias que, no caso, ajudaram a colonizar Cordeiro. Inclusive, ele tem um laço de parentesco com o João dos Santos Cordeiro, que foi casado com a Isabel Machado Botelho, que herdaram essa parte aqui do centro de Cordeiro, quando eles se casaram, né, receberam como dote, de repente, certo, e formaram a fazenda Nossa Senhora da Piedade, que era conhecida como a Fazenda do Cordeiro, de onde surgiu Cordeiro a partir do momento que chegou aqui a Estrada de Ferro. Isso é uma história que você vai contar nos próximos programas, mas você esclareceu uma aberração que eu fico assim, eu tenho assim, me dá um trauma quando coloca cordeiro animal como símbolo da cidade. Não tem nada a ver. É o sobrenome Cordeiro, não é isso? É isso. É isso. Para, pelo amor de Deus, não fica botando símbolo de cordeirinho aqui, não. Né? Que isso aí tira a responsabilidade do homem do passado de doar a terra. Ele foi uma coisa. Conte essa história aqui para o pessoal de Cordeiro, também de Cantagalo e toda a região saber como é linda a história do município. Paulista,
Vamos encerrando a nossa programação. Tem mais alguma coisa desse jornal? Não, desse jornal, no caso, então, foi essa retrospectiva. Estamos encerrando tem sim. Tem. Desculpa. Ele achou, Caputo, ele achou. Agora, a voz da consciência. A voz da consciência foi a mais a última. Mais um minuto. É que nessa edição, Helene, eu tive assim, né, a preocupação em fazer uma página em francês. Que bacana. Justamente, o pessoal tá vendo em casa essa página, é que nas comemorações dos 200 anos da assinatura do contrato, né, entre o governo brasileiro e o governo suíço, muitos suíços vieram para Friburgo, né, para essa comemoração. E tentando assim fazer com que o nosso jornal chegasse a essas pessoas e elas pudessem saber do que o jornal estava falando, então nós fizemos uma página resumindo esta edição, como também a intenção do nosso jornal, né, o jornal Ponto de Vista, em francês, para que eles pudessem ter um conhecimento legal do que a gente estava falando. Que bacana, rapaz. Parabéns. Só você mesmo para pensar nessas coisas. Eu quero agradecer a você por ter participado dessa programação inicial e, a partir de agora, tenho certeza que o pessoal em casa irá ficar muito feliz, né? Todo o pessoal ficando todos assim, maravilhados com as futuras reportagens que você irá realizar aqui no Ponto de Vista. Meu muito obrigado. Suas considerações. Eu que agradeço, Helênio. De repente esse convite já foi feito há 2 anos atrás. Exatamente. E agora que a gente está materializando, né, esse projeto. E eu espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva inicial em relação às edições, né, do jornal impresso, do jornal Ponto de Vista. E agora a gente vai partir, vamos dizer, mãos à obra e vamos fazer mais matérias, no caso, saindo a campo, indo entrevistar pessoas interessantes, para que contem histórias interessantes, e sem contar que estaremos voltando a determinadas matérias que saíram do jornal impresso, para a gente poder falar com mais detalhes, com mais calma, sem estar trocando nomes de personagens, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo assim dá uma falha de memória no momento, e sem contar que está sendo a primeira vez que eu estou fazendo esse trabalho assim de televisão, e eu quero assim de repente estar melhorando a cada programa, porque assim como o Helênio tem esse compromisso com a TV Eduque, o Bruno Caputo tem também no trabalho dele aqui na televisão, na edição. O Carlos Lacerda, que está fazendo um programa muito bom, Os Caminhos da História, aqui na TV Eduque. Então, nós queremos conquistar, cativar você, no sentido de conhecer um pouco mais da história de Cordeiro, de Cantagalo, ou seja, de toda a região. E que possamos, assim, a cada programa, estar satisfazendo você como um curioso e um amante da cultura. Beleza. Obrigado pela audiência e até mais. A nova lei, alegria em nome da rainha e folia em nome de rei. Alegria em nome da rainha e folia em nome de rei.
Se é de terra que fique na areia, o mar bravo só respeita rei. Se é de terra que fique na areia, o mar bravo só respeita rei. Ai, voar voei. Ai, como eu voei e aprendi a nova lei. Alegria em nome das estrelas e folia em nome de rei. Alegria em nome das estrelas e folia em nome de rei. Ai, eu partirei. Ai, eu voltarei. Vou confirmar a nova lei. Alegria em nome de Cristo, porque Cristo foi o Rei dos Reis.